Bom dia, galera. Billy Jean Trader. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Desfazendo Ilusões e Caindo na Real, apresentando um breve estudo pré-market para índices futuros, mostrando os prováveis pontos de suporte e resistência, bem como alvos de curtíssimo prazo. Abraço em todos. Bom dia, pessoal, bom dia, galera, bom dia, traders iniciantes e iniciados, bom dia, nosso petit comitê. Sejam todos muito bem-vindos aos novos visitantes no nosso canal, aqui do Billy Jean Trader. Agora são 7 horas e 54 minutos, uma sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Começando aqui mais um breve estudo, né? Um estudo pré-market aqui do que a gente pode esperar para o dia de hoje. Hoje é uma sexta-feira, muitos chamam de sexta-feira da maldade. Repito, isso é mero mito. Todo dia é dia de maldade e de bondade, né? E grande parte da maldade, inconscientemente, ela até está dentro da gente, dentro de nós. Principalmente quando a gente não tem gerenciamento de risco, de emocional, né? Que responde por mais de 80% aí do nosso sucesso ou fracasso como traders. Não tem gerenciamento de risco, a técnica é meio errática, né? Ainda não se encontrou em relação ao setup. Setup é uma coisa muito pessoal, isso é que nem uma lente de óculos, né? Cada par de olhos tem o seu grau, né? E etc., as suas variáveis ópticas, etc, etc. A gente agradece as visitas, galera, mais uma vez, aos likes. Por gentileza, deixem os seus likes, a gente tem recebido muitas visitas, mas a galera tem esquecido de dar likes aqui. Eu acho que se concentra no conteúdo. Realmente o conteúdo aqui ele é muito interessante muitas vezes, né? E a gente fica muito concentrado. Isso acontece com todo mundo, comigo não é diferente. A gente entra num determinado canal do YouTube, fica tão fissurado no conteúdo, porque o conteúdo às vezes é muito bacana, e às vezes a gente esquece de dar um like. Deixem o seu like, por gentileza, porque ele pode fazer a diferença entre a gente permanecer com o nosso canal no ar ou não, né? O Billy Jean, ele é trader há já alguns anos, né? Como todos que acompanham sabem, e a gente resolveu se expor aqui há alguns meses, mas é importante a gente ter algum prestígio em relação a likes, né? Por outro lado, a gente agradece muito, né, e humildemente e enfaticamente aqueles que nos acompanham aí rotineiramente, né? Aqueles habituês, como falam, né? Esses aí são os escudeiros aqui. A gente tem recebido feedbacks muito interessantes que nos deixam muito felizes, né? Muito gratificados em saber que tem gente que está absorvendo o que a gente está tentando agregar de valor aí, o aprendizado de vocês, galera. Então, esse é o discurso inicial, né? Muita calma, muita paciência para a gente tradar, o preço tem que chegar na gente. Ontem, particularmente, ficou claro isso, em relação a operações do Billy Jean. O Billy Jean ontem fez 2 operações, uma compra na doleta, na abertura ali, a gente esperou um pouquinho ele chegar num ponto ótimo de entrada, né? A gente entrou, ele subiu, o mercado ajudou, obviamente, né? O mercado tem que ajudar, não adianta a gente só entrar no ponto certo e o mercado ficar lateralizado no lenga-lenga, ameaçando pegar o nosso stop loss. O mercado ajudou, triscou lá no nosso ponto de compra e subiu que nem um foguete, né? Foi até o número FI, a cereja do bolo ontem do day trade foi o número FI, eu dei risada, foi muito interessante, né? Quando ele chegou aqui a primeira vez no número FI, 161.8, caiu feito uma jaca podre aí, provavelmente por intervenção do Banco Central, mas o que interessa é que ele deu uma pernada maravilhosa para cima, outra para baixo, a gente pegou a primeira que foi para cima. Então, é importante a gente aguardar o preço chegar na gente. Foi um trade na doleta e, basicamente, um trade no mini índice, que a gente teve também a paciência de aguardar ele chegar aqui no ápice de ontem, né, que foi justamente essa linha pontilhada laranja, resistência de diária, que a gente costuma falar que é uma resistência forte. 100% das vezes? Claro que não. A gente trabalha com estatística e probabilidade, mas pelo andar da carruagem dos últimos anos que a gente tem observado, pouco mais de metade das vezes dá certo isso aí. Então, se a gente entrar 5 vezes, ou vamos arredondar, 6 vezes, dá para fazer conta mais facilmente. Se a gente entrar 6 vezes ao dia, num trade no ponto certo, né, com stop curto, e ele
e metade das vezes der stop loss, stop curto, repito, porém, stop de mini índice, por exemplo, 3-1, stop de 100 pontos. Porém, se ele der gains, 3 gains de 300 pontos, são 900 de gain contra 300 de loss, né? 3 vezes stop loss de 100 e 3 vezes stop gain de 300. Já liquidou a fatura, já saiu no positivo, né? Outra coisa que o Billy Jean, ele enfaticamente repete. É mais importante a gente sair positivo do trade, não sair negativo. Então, quando a gente entra num trade, a gente precisa desesperadamente buscar fazer RPs e colocar o stop no 0 a 0 para não perder dinheiro, né? A maioria dos trades iniciantes faz o contrário, cai de cabeça, mergulha de cabeça na operação e só pensa no alvo final, quanto que eu vou ganhar? Pô, será que eu vou bater a meta? Será que eu vou dobrar a meta? Não, antes de pensar na grana, quanto você vai ganhar, a gente tem que pensar, antes de entrar numa sala desconhecida, a gente tem que pensar como sair dela se der errado. Então, eu aconselho que a gente tem inclusive postado no Instagram alguns vídeos curtinhos, a gente aconselha que ao entrar no trade, procure desesperadamente não sair negativo dele. O resto é consequência. Se ele anda a favor, é porque foi legal, foi um trade legal. Se ele andar contra e estopar, não era um bom trade, né? Então, galera, esse é um recado que é importante para todos os iniciantes e alguns iniciados também. Resumindo, ao entrar numa operação, procure se preservar de sair no positivo ou no 0 a 0. O gain é depois, a consequência, é a segunda coisa que a gente tem que pensar. Em função da ganância de nós seres humanos, né, normalmente a gente pensa primeiro em quanto vai ganhar. Mas é isso aí, galera. Discursos à parte, etc. Hoje, a gente tem aqui na nossa agenda, né, o grande momento da agenda, que vai ser às 11 horas, né, o Jerome Powell. O mundo inteiro aguarda esse cara falar. Né? Por quê? Porque os países, né, da Europa, o Banco Central Europeu, a China, México, Japão, etc., estão todos falando em reduzir os seus juros, sua taxa de juros. Aqui no Brasil, idem, a gente está reduzindo, né, para dar uma aquecida nas economias respectivas. Né? Porém, nos Estados Unidos, como a economia está indo bem, quase unanimemente, né, é unanimidade entre os diretores do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, e do FOMC, o Federal Open Market Committee, que eles não querem baixar os juros americanos. Né? E, em tese, aplicar no mercado financeiro americano, no Tesouro americano, é o investimento, aplicar dinheiro lá, investir, é o investimento mais seguro do mundo. Então, quando eles dizem que vão aumentar juros lá nos Estados Unidos ou mantê-los do jeito que está, né, a grana que está nos países emergentes, elas migram para lá. E aí o dólar, naturalmente, nesses países sobe. É o que aconteceu aqui ontem, né? Em função de alguns discursos de diretores do Federal Reserve. E aí os mercados de risco, bolsa, vem para baixo. Okay? Então, o mundo inteiro aguarda com grande expectativa o discurso do Jerome Powell hoje, né? Às 11 horas. Eu vou mostrar logo a agenda. O assunto aí em pauta agora é a crise na Amazônia, né? As queimadas na Amazônia, como se queimadas na Amazônia na Amazônia brasileira tivesse começado a acontecer essa semana. Claro que não, né? Mas é aquela história, a mídia, né, etc, algumas declarações do Bolsonaro, o ministro, etc, dizendo que é tudo proposital, blá, 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 blá. E agora, esse final de semana vai ter uma reunião do G7, lá em Biarritz, né, que é uma cidade lá da França, né? Minha plataforma está atualizando aqui. Só um minutinho, galera. Atualizou aqui. Então, lá na cidade da França, vai ter essa reunião do G20, do G7, perdão, dos 7 países mais ricos do mundo, né? E o próprio presidente, né, o Macron, lá da França, ele está dizendo que esse tem que ser o primeiro assunto da pauta. Né? Eles discutem vários assuntos, economia, política, crise migratória, etc, e eles querem colocar como primeiro item da pauta a questão da Amazônia. Né? Então, esse é o assunto. Não saberia dizer se isso afeta as nossas bolsas aqui, mas com certeza afeta a imagem do país. Né? Muitos artistas querem, inclusive internacionais, né? Estão dando suas opiniões, etc. Muitos sem conhecer absolutamente nada. Eu vi em uma das redes sociais
declaração de uma índia, falando português, inclusive com sotaque jovem, né? Dizendo que os artistas falam, mas conhecem pouco. Inclusive, curiosamente, essa índia estava dizendo que a Anitta tinha convidado o índio para ir na casa dela, ela estava cobrando esse convite. Não, eu vou lá ficar na sua casa, etc, etc. Bom, então esse assunto da Amazônia é um assunto aí que está em pauta. Sexta-feira a agenda política é mais ou menos vazia, aqui a doméstica pelo menos, né? E a questão das privatizações aí que a mídia publicou aí na quarta-feira, que seria o 17, foram indicadas só 9 pelo governo federal, né, entre portos, aeroportos, etc, etc, CEAGESP e outras coisas aí, Docas de Santos, Companhia Docas de Codesp, né? E aí frustrou Petrobras também, que pulou quase 7% na quarta-feira, ontem caiu quase 1%. Então, é aquela história, né? O mercado ele sobe no boato e cai no fato. Então, vamos dar uma olhadinha na agenda, galera? Bom, para aqueles que acompanham aqui o nosso dia a dia aqui, pré-marketing, né? O mercado de índices futuros começa às 9 horas, não para aqueles que acompanham, mas aqueles que são novos visitantes. Então a gente tem aqui Canadá, 9h30, que não nos afeta muito, porém às 11 horas, como eu falei, o Federal Reserve Chairman, né, o Jerome Powell, falará. Então, minutos antes, né? E durante essa fala dele, eu diria que 15 minutos depois, aí das 11 horas, é bom a gente ficar de fora, porque a volatilidade, o voa barata, ele é maior ainda. Como eu falo, isso aqui podia ser 5 tourinhos, né? Como a escala maior aqui, máxima, são 3, então 3 tourinhos às 11 horas. Aí tem aqui também publicação de vendas de casas novas, que acho que fica, apesar de 3 tourinhos, está secundário, vendas de novas casas, etc. Também tem uma tentativa aqui dele falar nesse simpósio aqui também, nesse Jackson Hole Simpósio. E aí o resto, galera, depois das 14 horas aqui, dois tourinhos, né, que é uma agenda recorrente aí da sexta-feira. Né, 2 tourinhos, a partir de 16h30 tem uma série de publicações aqui de commodities dos Estados Unidos, a gente está falando dos Estados Unidos, né? Petróleo bruto, ouro, gás natural, prata, soja, que é o soybeans aqui, né, trigo, babá, acabou o dia. Às 17 horas a gente tem aqui uma publicação do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Brasil, 17 horas. 2 tourinhos também. Então, essa é a nossa agenda. Basicamente, o que a gente realmente acha que deve... Acha não, com certeza vai mexer, é o Jerome Powell falando aqui, né? Que repito, é o presidente, né, o chairman do Federal Reserve, né? E o mundo inteiro aguarda o discurso dele em relação a algum viés para onde vai os juros americanos. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, galera, numa outra coisa, rapidinho. Esse site aqui é o site Investing.com, tá? Investing.com, que está escrito aqui, é um site público, né? E ele tem muitas coisas interessantes, 24 horas, assuntos do mundo inteiro, commodities, ações, futuros, ETFs, que é Exchange Trade Fund, né? O ETF ele é um avatar, vamos dizer, aí, de alguns indicadores, né? Ok? A gente tem aqui o BOVA11 no Brasil, que é um espelho do IBOV. Não existe negociação do IBOV, né? Existe do índice futuro, que é o índice cheio, e o mini índice, né? E mini dólar, etc. IBOV não existe negociação direta de IBOV. O BOVA11 é um espelho disso. O EWZ, lá nos Estados Unidos, em dólar, é o outro ETF aí que acompanha bastante aqui o nosso IBOV. Vamos dar uma olhada aqui numa coisa, galera? Só um minuto. Esse outro site aqui, que é o do Infomoney, né, para quem quiser ver um resumão também, é interessante, eu recomendo. Esse aqui é o Jerome Powell. Veja aqui para hoje, olha, a fala de Powell e atraso na Previdência também aí no Senado, mais destaques dessa sexta-feira, né? Quem quiser ver, pode dar uma olhadinha aqui nesse site aqui do Infomoney, ele traz um resumão. Vamos dar uma olhada como é que estão os mercados lá fora? Eles estão levemente para cima, galera. Os mercados, galera, repito, por que o Billy Jean canta isso todos os dias? Porque pode indicar como que nós vamos abrir aqui. Se estiver muito positivo lá fora, naturalmente a gente abre, normalmente a gente abre em gap-up. Então vamos lá. Para cima, futuros americanos, na Europa para cima, né? Na Ásia, apenas a Coreia fechou levemente negativa, está para cima, não vou nem passar um por um aqui. Petróleo mesmo 0 a 0, Bitcoin nas últimas 24 horas aí subiu um pouco, né? Minério de ferro, né?
e da aliança subiram depois de alguns dias de queda, né? Então a gente indica que talvez a gente tenha, se não abrir bem comportado, a gente tenha um leve gap up aqui, ok? Veja que no Reino Unido tá bem aqui, né? A Alemanha, Frankfurt e Reino Unido, Londres são duas bolsas que puxam bastante os mercados na Europa, junto com França e Itália, ok? Vamos cantar os nossos pontos aqui para fechar, galera. O mini índice fechou em cima do ajuste aqui, galera, na faixa dos 100.800, ok? Que é essa linha preta, junto com essa verdinha aqui, horizontal aqui, olha o ajuste. O ajuste foi precisamente no 100.808, 100.800, e o mini índice fechou lá. Normalmente, ele fecha junto com o ajuste, né? Bom, o que é que a gente vê para cima de resistência? Ou seja, alvo de quem está comprando e, eventualmente, para se colocar venda, né? A gente vê aqui, ontem teve um quedão aqui, como eu já falei, em função de expectativa de juros americanos, frustração com privatização de Petrobras, etc. Então, para cima a gente vê como resistência o 100.950, o 101.000 bola, claro que é uma resistência psicológica, o 101.300, 101.520, 101.740 e, de novo, né, olha como ele obedeceu aqui essa resistência de diário, onde o Billie Jean fez o seu único trade ontem, no 102.400. Depois a gente tem o 102.880, 103.070 ou 103.000 bola, 103.280 mantidos de ontem, né? 103.500. Depois mais uma resistência de diário aqui, essa linha pontilhada laranjinha, no 103.940. Para baixo, o que a gente vê de suportes? Para cima, resistência, pontos de venda ou alvos ou RPs, realizações parciais de quem está comprado, né? E para baixo, suporte, ponto de compra ou de RP de quem está vendido. O que a gente vê de suporte? Logo na cara aqui. O 100.640, 100.500, 100.240, o 100.000 bola, 99.720, 99.540. Depois o 98.600. Outros pontos a gente vai cantar no intraday, galera. Vamos ver a doleta agora. A doleta fechou no 40.73 e o ajuste foi no 40.70. Essa linha horizontal pontilhada, ou melhor, preta, não pontilhada. Para cima, o que a gente vê de resistência na doleta? 40.83, 41 bola, 41.03. Ele ameaçou várias vezes chegar lá, né? E o Banco Central, repito, o Banco Central está atuando. O 41.23, 41.31. Outros pontos para cima a gente vai cantar depois. Para baixo, no suporte, o que a gente vê na doleta aqui? O 40.60, né? 40.50, 40.42, 40.40, 40.30, 40.25, 24. Um suporte diário que ele respeitou antes de ontem, né? Quarta-feira, que é esse azulzinho aqui, olha, no 40.20, na faixa de 40.20, 40.17, 40 bola, né? 4.000, né? A gente acredita que mais abaixo do que isso é pouco provável, né, galera? Então é isso que a gente tem para hoje nesse nosso estudo pré-market. Por gentileza, deixem o seu like. Aos novos visitantes, cliquem no sininho e se inscrevam, claro, deixem o seu like. E o preço tem de chegar na gente, galera. A gente tem que ter paciência, repito, poucos trades ao dia, desde que a gente são suficientes para liquidar a fatura, desde que a gente saiba administrar o nosso psicológico e entrar e sair nos pontos certos. Abraço em todos, a gente vai entrar menos, né? E a nossa agenda na sexta-feira, ela deve se encerrar um pouquinho mais cedo, né? Billie Jean, antes das 11h30, no mais tardar meio-dia, deve sair. Ok, bons trades a todos, vamos que vamos. Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receber novas notificações, façam uma boa ação, indique para alguém, algum amigo. Vejam também os 3 pilares de sobrevivência para traders e o setup Sniper 382 explicado didaticamente na playlist do nosso canal. Esses 2 vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais.